Olá, meus amigos, sou eu aqui, o professor Gessé Cortez, seu professor de língua portuguesa, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito da vírgula, essa vírgula aplicável antes da conjunção e. Pois bem, o que eu ouço normalmente, e isso ocorreu em uma das aulas dessa semana, por isso a necessidade aí de fazer este vídeo, né? A importância de fazer esse vídeo. É que alguém falou assim para mim: professor, a gente não usa a vírgula antes da conjunção e. Aí é o que normalmente as pessoas decoram e é o que normalmente as pessoas gostam de decorar. Contudo, a vírgula é aplicável sim antes da conjunção e, tá? Por quê? Bom, primeiro, por quê? Porque a conjunção e, ela pode ser aplicável tanto como conjunção aditiva ou como conjunção adversativa. Quando ela for conjunção adversativa, a vírgula será obrigatória. Eu vou te mostrar aqui. Agora, quando ela for conjunção aditiva, aí eu tenho um pormenor. Eu tenho duas ocorrências. Então vamos raciocinar da seguinte forma, tá? Não há vírgula antes da conjunção e, tá? Não há vírgula. Quando que não há vírgula? Quando a oração coordenada aditiva tiver o mesmo sujeito da oração coordenada sindética antecedente. Então é mais ou menos assim. Ela é aditiva, mas ela possui na primeira oração o mesmo sujeito na segunda oração. Toda vez que isso acontecer, então é por isso que na aditiva, e esse é o formato que normalmente acontece, é por isso que nós não colocamos vírgula antes da conjunção e. Notem, Paulo chegou atrasado e começou a falar rapidamente. Notem que o sujeito da primeira oração é o Paulo. Quem chegou atrasado? O Paulo. Mas o sujeito da segunda oração é um sujeito oculto, sim, mas ele retoma, é oculto porque ele retoma o mesmo sujeito da oração anterior. Paulo chegou atrasado e começou a falar rapidamente. Se nós perguntarmos para o verbo, vai ficar assim: quem chegou atrasado? Paulo. Quem começou a falar rapidamente? Paulo. Então o sujeito da primeira é o mesmo sujeito da segunda. É por isso que nós não aplicamos vírgula. Tá? Mas essa vírgula, ela é aplicável sim. Quando? Bom, a vírgula se torna obrigatória antes da conjunção e. Essa primeira que eu vou te mostrar, existem algumas controvérsias, tá? Alguns gramáticos dizem que ela é facultativa, outros gramáticos dizem que ela é obrigatória. Agora, uma coisa é certa: a vírgula não ocorre antes da conjunção e quando o sujeito da primeira oração for o mesmo sujeito da segunda oração. Agora, ela ocorre. Quando que ela ocorre? Quando a oração coordenada aditiva tiver sujeito diferente da oração coordenada sindética antecedente. Essa vírgula pode ocorrer. O chefe pediu o relatório e todos entregaram prontamente. Notem, tá? Que o sujeito da oração assindética é o chefe. Quem que pediu o relatório? O chefe. Agora, qual que é o sujeito da oração coordenada sindética aditiva? É o pronome definido todos. Então, neste caso aí, a vírgula foi aplicável. Volto a dizer, alguns gramáticos dizem que ela é facultativa, outros dizem que ela é obrigatória, mas o consenso existe que ela só pode ser aplicável porque o sujeito da primeira oração é diferente do sujeito da segunda oração. Agora, como no caso anterior, quando o sujeito da primeira for idêntico ao sujeito da segunda, aí ela não pode ocorrer, certo? Agora, só esse caso, Gessé? Não. Nós temos também um outro caso que remonta ali a minha primeira fala, porque a conjunção e, ela pode ser tanto uma conjunção aditiva quanto uma conjunção adversativa. Então, diz lá: fiz todas as minhas obrigações e não recebi elogios. Por que a vírgula foi acionada e, neste caso, a vírgula ela é obrigatória? Bom, porque se trata de uma oração coordenada adversativa. E não existe oração coordenada adversativa sem vírgula. Toda adversativa tem que ter vírgula, mesmo quando a conjunção e fizer esse papel. Notem que neste caso eu posso trocar pela conjunção mas. Fiz todas as minhas obrigações, mas não recebi elogios. Então, por se tratar de uma adversativa, a vírgula se torna obrigatória, tá? Muito bem. E no caso também mais para a estilística, mas sim é um caso gramatical, quando ela é aplicada repetidamente em polissíndeto. Então essa conjunção e, ela é repetida. E aí, como ela é repetida, aí ela se torna um polissíndeto e a vírgula se torna obrigatória. Eu tenho aqui para dar como exemplo o verso do Olavo Bilac, né?
Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego, no claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e lima e sofre, né? E teima, né? Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Notem que eu tenho o mesmo sujeito, tá? Trabalha, o mesmo sujeito é o teima, o mesmo sujeito é o lima, o mesmo sujeito que é o beneditino. Contudo, eu tenho a repetição da conjunção E. Então, como a conjunção E ficou repetindo, então a vírgula fez-se necessário. Claro, colegas, eu acho que não é preciso dizer também, como existem alguns casos também em que eu tenho uma interrupção, uma intercalação, né? Então, eu faço ou uma explicação ou um vocativo e coloco no final da frase. E logo depois vem uma aditiva. Aí a vírgula se faz necessária porque eu tenho que isolar aquele elemento. Seja ele um aposto, seja ele um vocativo ou um elemento de explicação e assim por diante. Mas aí a vírgula ocorre porque o elemento está isolado. Aí eu vou ter uma vírgula antes da conjunção E. Certo? Notem que isso é matéria do concurso público, tá? Eu tenho aqui uma questão de 2016, que foi um concurso para a própria fundação da Universidade de Brasília. O nível foi em nível superior, tá? O fragmento dizia assim: senti como se estivesse nascendo naquele momento. Uma vida nova, passada limpo, me esperava em direção ao norte mais nítido e uma morte mais próxima e sem alternativa. Mas aquela casa me protegia e dentro dela uma mulher se esforçava por me fazer feliz. Aí ele vai fazer a afirmativa dele, certo? E você vai ter que colocar ou certo ou errado. A vírgula empregada após protegia, notem aqui, após protegia, linha 4, separa orações aditivas que têm sujeitos distintos. Notem, mas aquela casa, correto, cara, mas aquela casa me protegia. Quem que me protegia? A casa. E dentro dela, e dentro daquela casa, uma mulher se esforçava. Quem se esforçava? Uma mulher. Então o sujeito da primeira é diferente do sujeito da segunda e por isso que a vírgula foi aplicável, tá? Então a afirmativa dela está correta, a afirmativa de CESP, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá bom? Não deixe de ver os outros vídeos que falam sobre outros assuntos também. Seja muito bem-vindo ao canal, se você não faz parte do canal, se você ainda não é inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e fique atento às nossas dicas para o concurso público. Este ano, muitos concursos, e para o ano que vem, muitos concursos envolvendo a banca CESP, certo? Meus amigos, um abraço e até semana que vem.